Eu agradeço pelo carinho, pela atenção. Os que pediram louvor eu não consegui colocar, mas eu quero me ater aqui mais na palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês, amém? Glórias a Deus. Eu peço agora que você pegue a sua Bíblia, no nome de Jesus, e abra no livro do profeta Jeremias. Louvado seja o nome daquele que vive e rei para todo sempre. O número 42, Jeremias, número 42. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Rosaias, e todo o povo, desde o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: aceita agora a nossa súplica diante de ti, e roga ao Senhor teu Deus por nós e por todo este remanescente, porque de muitos restamos uns poucos, como nos vê os teus olhos. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Amém? Vamos aqui entender essa palavra. Nós sabemos, amados, que Jeremias era o profeta do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Altíssimo. E que o Senhor falava naquela época com o seu povo, com os reis da época, os sacerdotes, através dos profetas. Mas chegou um tempo que o povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, como era de costume, apostatou da fé, abandonou Deus. E por causa disso, Deus fez com que a Babilônia levasse o povo de Jerusalém, de Judá, cativo. Mas, nesse meio termo, ficaram alguns. Depois que a cidade foi destruída, ficaram alguns remanescentes. Ficaram alguns na cidade. Então, eles se reuniram, os capitães dos exércitos, e pediram para Jeremias, bendito seja o nome do Senhor, que suplicasse a Deus, rogasse a Deus e perguntasse a Deus qual era a vontade dele para com aquele povo. Então, no versículo 3 diz assim: para que o Senhor teu Deus nos ensine um caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Então o povo queria saber da parte de Deus o que é que Deus queria que eles fizessem. Então eles estavam buscando uma direção de Deus através do profeta. Olhe bem. E no versículo 4 diz: e disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos tenho ouvido, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras. E seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei uma só palavra. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. E sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. Então olhe bem, os capitães e o resto daquele povo que ficaram em Judá queria saber da parte de Deus o que era para eles fazerem. Então pediu, como Deus falava com o povo através do profeta, pediu para o profeta orar, rogar a Deus, interceder por ele e perguntar qual era a vontade. E eles se comprometeram em dizer: o que Deus falar, nós obedeceremos. Nós faremos para que, aleluia, seja, diz assim, então nós, testemunha fiel, se não fizermos conforme toda palavra com que te enviaram a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa, seja má. Ou seja, Jeremias pergunta a Deus qual é a vontade dele para nós. E a vontade dele aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, seja bom ou ruim, nós faremos, porque nós queremos a vontade de Deus. Eu quero trazer essa palavra, meus irmãos, para o dia de hoje.
Quantas das vezes nós vamos à igreja, nós oramos, nós buscamos, né, aquele irmão, aquela irmã que nós temos como profeta e vemos a veracidade de Deus para com a vida dele, a vida dela, e perguntamos algo, né? Pedimos oração e diz: olha, ora por mim por tal coisa, para saber se é vontade de Deus que eu faça tal coisa, é vontade de Deus para que eu case com este varão, ou com o varão perguntando se casa com aquela varoa, se é de Deus aquele trabalho, se é de Deus a viagem. Então, a pessoa, o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, o qual é procurado, né? O irmão, a irmã, o profeta, a profetisa, e vai orar ao Senhor. E muitas das vezes vem a resposta, meus irmãos, que você ou a pessoa não quer ouvir. E aí onde está o X da questão. Foi o que aconteceu com este povo. Eles pediram para que Jeremias buscasse de Deus a vontade de Deus para com eles. E daí Jeremias disse: tá bom, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. E diz aqui: e sucedeu que ao fim de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel, a quem me enviaste para apresentar a vossa súplica diante dele. Se de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei e não vos derrubarei, e vos plantarei e não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. Não temais o rei da Babilônia a quem vos temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos livrar da sua mão. E vos considereis misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Mas se vós disserdes: não ficaremos nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo: não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem temeremos fome de pão, e ali ficaremos. Nesse caso, ouve a palavra do Senhor ao remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vós absolutamente propuserdes a entrar no Egito, e entrardes para lá habitar, acontecerá que a espada que vós temeis vos alcançará ali na terra do Egito. E a fome que vós receais vos seguirá de perto no Egito, e ali morrereis. Assim será com todos os homens que puserdes os seus rostos para entrarem no Egito, a fim de lá habitarem. Morrerão a espada, e de fome, e de peste, e deles não haverá quem reste e escape do mal que eu farei vir sobre vós. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: como se derramou a minha ira e a minha indignação sobre os habitantes de Jerusalém, assim derramará a minha indignação sobre vós, quando entrardes na terra, entrardes no Egito, e sereis objeto de maldição, e de espanto, de execração, e de opróbrio, e não vereis mais este lugar. Falou o Senhor acerca de vós, ó remanescente de Judá: não entreis no Egito, tende por certo que hoje testifiquei contra vós. No versículo 20 diz: porque vos enganastes a vós mesmo, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-no assim e o faremos. E vou-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejais ir para lá morardes. Olhe bem, um pouco extenso a leitura, mas necessária para nós entendermos o contexto. Um povo que estava, queridos, temendo o exército da Babilônia, temendo o rei da Babilônia, pede a Deus a sua vontade para com eles.
pede a Deus o que eles deveriam fazer com aquela situação. E Deus diz: não saiam daí. Fiquem, que eu vou garantir o crescimento, eu vou garantir a proteção, eu vou garantir a misericórdia de vocês. Mas se vocês insistirem a descer para o Egito, o que vocês estão temendo acontecer aqui, vai acontecer lá. Mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é o seguinte: é a discrepância daquele povo, é a contradição. Por quê? Porque eles pedem a opinião de Deus, eles pedem a vontade de Deus, mas fazem o contrário. E hoje não é diferente. As pessoas estão lendo a Bíblia, as pessoas estão ouvindo a pregação, as pessoas estão ouvindo a palavra, ouvindo qual é a vontade de Deus para com a sua vida, para com sua família, para com sua casa, para com o seu ministério, para com o seu casamento, e muitas das vezes faz contrário e quer ter sucesso. Consulta a Deus perguntando: Pai, essa viagem que eu quero fazer, o Senhor se agrada? É da tua vontade? O Senhor quer que eu vá? Eu vou ser bem-sucedida? Ou bem-sucedido? E o Senhor diz: não estou no negócio, não é para ir, não é o momento. A pessoa vai e faz. E chega lá, quebra a cara. Então, o que Jeremias falou aqui é o seguinte: por que vos enganastes a vós mesmo? Pois me enviaste ao Senhor vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo o que disser o Senhor nosso Deus, declara-nos, e assim o faremos. E aí Jeremias ora, Deus declara, e eles fazem o contrário. Ou seja, eles mesmo buscaram a desgraça para si. E é isso que eu quero falar com vocês, meus irmãos, neste momento, nesta noite, e pela manhã, à tarde, à noite, o horário que vocês forem ouvir essa ministração em breve. O que vocês têm feito? Vocês têm obedecido à vontade de Deus para com sua vida? Ou vocês têm desobedecido? O que vocês estão buscando? Por que tanta vigília? Por que tanto congresso? Por que tanto encontro? Tanta subida em monte? Tanta oração? Tanto pano de saco? Mas quando Deus diz que não está no negócio, você finge que não é Deus que falou. Porque é um coração obstinado a fazer o que quer. É por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos. É por isso que muitos lares estão sendo destruídos. É por isso que muitas pessoas estão apostatando da fé, estão saindo das igrejas. É por isso que muita gente está perdendo tudo, porque não querem se submeter à vontade de Deus. Porque eu quero te dizer, queridos, a vontade de Deus sempre será contrária à nossa vontade humana. Por que, pastora, sempre será contrária? Porque nós somos inclinados ao pecado. Nós somos limitados. Nossos olhos, eles não têm a visão ampla que Deus tem. Nós não sabemos do amanhã e Deus sabe. Então, muitas das vezes você quer fugir de algo, você não quer enfrentar uma situação e você quer mudar muitas das vezes. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer mudar de ministério quando não é o tempo para mudar. Você quer mudar de cidade quando não era o tempo para você mudar. Você quer mudar de emprego. Você quer sair do trabalho. Eu estou dando aqui alguns exemplos que está vindo aqui na minha mente, sabe? Porque a Bíblia diz que para todo propósito tem um tempo determinado. Então, o povo de Judá, eles viram o que aconteceu com Jerusalém, eles viram o que estava prestes a acontecer com eles, e eles temeram. E disse: Jeremias, pergunta a Deus o que nós precisamos fazer. Em outras palavras, Jeremias, tá bom, eu vou. Então Deus não é nosso empregado, né?
Passaram-se 10 dias, o tempo qual Deus estabeleceu para falar com Jeremias. 10 dias depois ele chega e fala, Deus disse que não é para vocês saírem não. Deus quer que vocês fiquem porque ele vai usar de misericórdia. Ele vai fazer com que o rei da Babilônia também tenha misericórdia por vocês. E ele vai dar o crescimento de vocês. Mas se porventura vocês saírem, vocês entrarem no Egito, o que vocês estão temendo que aconteça aqui vai acontecer lá. E o interessante é que antes dele falar para Jeremias consultar a Deus, eles disseram, olha, o que Deus falar, nós vamos obedecer. Seja bom, seja ruim, nós vamos obedecer. Mas depois eles não obedeceram. Então, quando eu falei aqui, tanto monte, tanto isso, aquilo, outro, querido, porque o próprio Deus falou. O próprio Deus falou certa feita. O Senhor diz, não quero que rasgue as vestes, quero que rasgue o coração. O Senhor falou, o verdadeiro jejum é para o quê? Ouvir e obedecer a voz de Deus, a vontade de Deus. Então Deus não quer sacrifício de ninguém, querido. O Senhor quer apenas que obedeçamos a Ele. Davi, como rei, certa feita, ele disse, Senhor, os filisteus estão vindo, eu vou contra eles? Eu vou ter vitória? O Senhor disse, vai ter. Desce e luta que eu estarei contigo. Em outro momento, Davi, Senhor, os filisteus estão indo? Vou. Ele disse, vai, mas não pela frente, vai por trás. Então Deus é um Deus que dava estratégia a Davi. Então Deus é um Deus que nos dá estratégia, que nos dá conhecimento, que nos dá sabedoria, que nos dá a direção para o casamento, amém? Para o noivado, para o relacionamento. As pessoas questionam muito a pastora Ruth solteira. A pastora Ruth solteira esse tempo todo, porque eu não sou louca de casar com quem Deus não confirmar. Eu não sou maluca. Sabe? Então eu tenho que esperar o tempo e a hora. O Senhor diz, primeiro vem o ministério, depois o casamento. E assim eu estou esperando. Ele sabe todas as coisas. Enquanto isso, estou que nem o louvor que nós ouvimos. Com paciência e descansando. Oh, glória! Aleluia! Fazendo a obra e Ele está trabalhando ao meu favor. Então nós não podemos colocar os carros diante dos bois, meus irmãos. Então se Deus está falando contigo e falar não faça tal coisa, não faça. Mas se Deus está dizendo faça tal coisa, faça em nome de Jesus. Então, o que é realmente, pastor, aqui a senhora quer falar conosco nessa noite? É o que você está consultando a Deus e Deus está lhe dando a direção para você fazer e você não faz, o prejuízo vai ser seu. Porque ele diz aqui, prestem bem atenção. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis à espada, de fome e de peste, no mesmo lugar onde desejais ir, para lá morardes. Então o Senhor está dizendo, não saia de Judá, não saia da sua cidade, não vá para o Egito. Queridos, eu quero trazer essa palavra para o dia de hoje nesse sentido aqui, preste bem atenção. Tem muita gente, muitas pessoas que vai muito pela condição financeira da cidade, do estado, do país. Daquela pessoa. Então, você está passando por uma luta. Aí alguém disse assim, fulana, viaje para tal cidade, lá tá cidade próspera, cidade com emprego, mas Deus não lhe mandou ir. Deus não quer que você vá para lá. Deus já falou através de muitos vasos, de situações, até mesmo na palavra, e disse que não é para você ir. Mas aí a pessoa insiste. E chega lá e quebra a cara. Muitas das vezes um relacionamento.
Muitas das vezes, uma aliança. Faz uma aliança com a pessoa de trabalho, disso, aquilo, outro, porque aquela pessoa é bem-sucedida, porque aquela pessoa é um empresário ou empresária, mas Deus não mandou você fazer aliança com ele ou com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Queridos, só faça o que Deus mandar fazer. Não vá porque alguém está se dando bem aos seus olhos e você vai, não vá, que você vai se quebrar, como diz o povo. Então, o que o Senhor está falando conosco através dessa palavra é que aquilo que Deus nos mandar fazer, que nós devemos fazer. Não desobedeça. Lembre o que aconteceu com Jonas. Desobedeceu a Deus, fez tanta gente perder e quase ele morre. Passou 3 dias e 3 noites no inferno. A Bíblia é categórica. Até que ele se arrependeu e foi e realmente fez a vontade de Deus. Então faça, querido. Faça o que Deus está te mandando. Pare de ficar brincando de profecia, de profetada. Para de ficar brincando de dizer que está servindo a Deus e quando está servindo o seu próprio ventre. Para de ficar sendo guiado pela carne e não pelo Espírito. Para de ficar brincando de revelação, que Deus não é menino. Para com este negócio de dizer que Deus mandou quando Deus não mandou nada. Para com este negócio de estar ouvindo a voz de Deus e estar endurecendo o coração. Porque o Senhor diz, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então pega essa palavra, querida, e coloque em todas as áreas da sua vida. Coloque em todas as áreas da sua vida e veja realmente o que é que Deus quer para você. Qual é a vontade do Senhor? Eu, como pastora, o Senhor me confiou o ministério, mas não é meu, é dele. Então eu só posso fazer o que ele me autoriza. Eu só posso fazer o que Deus me autoriza, porque eu não sou dona. Quem é dono é ele é o cabeça. Então esse negócio de se achar que você pode, você faz, nós não podemos nada sem ele. Então foi categórico aqui, ó. Agora, pois, sabeis por certo que morrereis à espada de fome e de peste no lugar onde desejais ir, para lá morares. Então o Egito, naquela época, era uma potência, mas Deus não estava no negócio. Não olhe, querido. Não olhe como o mundo vê, não, viu? Porque o olhar de Deus é diferente. Que o Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Que o Rei da Glória possa abrir mais o seu entendimento. Cuidado. Cuidado com as alianças. Cuidado com o caminho que você quer ir. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado, por você não estar escolhendo um lado errado. Você não está escolhendo, tomando decisões erradas, porque aos seus olhos parece bom. Tenha cuidado. Busque a vontade de Deus e verdadeiramente obedeça à vontade dele. Porque Deus fala, Deus vê, Deus ouve, Deus abraça. O nosso Deus, ele é vivo. O nosso Deus não é Deus de brincadeira, não. Tá bom? O nosso Deus não é a gente que carrega ele, não. Ele que nos carrega. E olha o tamanho do nosso Deus, que o nosso nome está na palma da mão dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Glórias a Deus. Senhor Deus, Pai de eternidade, Criador do universo, eu te glorifico, Senhor, por esta palavra. Eu te bendigo, Deus, porque o Senhor é maravilhoso.
O Senhor é Deus, Pai, que fala conosco e tem a sua vontade. E a tua vontade, Deus, a palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitos, Senhor, não querem mais a tua vontade. Muitos, meu Deus, diz que te servem, mas não te obedecem mais. Muitos, Senhor, estão obstinados, estão de semblante duro. Semblante, aleluia. Coração duro, Pai. Coração de pedra. E não tem mais se submetido ao Senhor. Estão de semblante duro e coração obstinado, Senhor. Mas eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Santo Espírito, aquebranta este coração, Pai, para que estas pessoas não venham perecer, para que essas vidas, Senhor, não venham pagar um alto preço, Pai, desnecessário, porque o preço o Senhor já pagou na cruz do Calvário, para sermos vitoriosos nesse tempo e no vindouro. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Deus, cada ouvinte, cada pessoa que vai ouvir esta programação, Pai, e tem buscado a tua vontade, tem orado, o Senhor tem respondido, mas tem feito o contrário, Senhor. Muitas das vezes o Senhor tem mandado as pessoas irem e elas não vão, fazerem e elas não fazem. O Senhor manda elas não irem e elas vão, elas não fazerem e elas fazem. Meu Deus, está uma confusão, Pai. Mas que nessa noite toda a confusão caia por terra e que o Senhor estabeleça, Pai, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, meu Pai, um coração aquebrantado e a tua vontade prevaleça no nome de Jesus. Que esse meu irmão, essa minha irmã venha se submeter ao Senhor e receber a tua bênção, a tua proteção no nome de Jesus. Você que está aí do outro lado, diga amém, diga graças a Deus. E aqui eu me despeço com alegria no meu coração, crendo que cumpri mais um ídolo do Senhor e tendo a certeza que a palavra dele não volta vazia. Você que vai ter acesso a essa ministração, quer falar com a pastora Ruth, é no 75999718013. Graça e paz e fiquem todos com Deus. Termina agora o programa Luz para o Mundo, com a pastora Ruth Santana. Na frequência do seu